Primeiro, a gente tem que olhar se aquele determinado item, esse item sempre é um bem ou um serviço, ele é essencial, relevante, tá? Para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Então, se o item é essencial, relevante para o desenvolvimento da atividade econômica, tá? E daí a gente considera o que nessa essencialidade e relevância? Se ele é imprescindível, ou qual que é o grau de importância que ele exerce naquela atividade econômica. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item. Que item é esse? Um bem ou um serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Então, até então, a gente não tinha uma definição oficial do conceito de insumo. E isso foi a função do STJ aqui definir, porque a gente tinha o artigo 3º da Lei 10.637 e 10.833, nós tínhamos as instruções normativas antigas, né, que regulamentaram esses artigos terceiros e que deram uma restrição à possibilidade de acreditamento. Então, primeiro, o STJ considerou ilegal essa restrição das duas instruções normativas e conceituou insumo. Então, fala quais são os critérios que a gente tem que sempre olhar. Primeiro, a gente tem que olhar se aquele determinado item, esse item sempre é um bem ou um serviço, ele é essencial, relevante, tá? Para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Então, se o item é essencial, relevante para o desenvolvimento da atividade econômica, tá? E daí a gente considera o que nessa essencialidade e relevância? Se ele é imprescindível, ou qual que é o grau de importância que ele exerce naquela atividade econômica, tá? E aí, já há muito tempo a gente desenvolveu internamente, até quem trouxe esse conceito, quem trouxe essa clareza no conceito foi o Dr. Gilberto, em que ele falou, olha, a gente tem que sempre olhar o NEI. Então, para a gente saber se aquele item ele é considerado insumo ou não, ele é passível de gerar crédito ou não, a gente tem que considerar o NEI, N-E-I, tá? N-E-I. E isso, gente, muito tempo antes do STJ julgar, tá? Isso desde, se a gente for pegar ali, logo que se começou todas as discussões aí, tanto no âmbito administrativo como judicial, o doutor Gilberto desenvolveu esse critério do NEI, conceito do NEI. O que é o NEI? NEI é necessário, essencial e imprescindível. Necessário, essencial ou imprescindível. Se aquele item ele passa no teste do NEI, ele é considerado insumo e gera crédito para PIS e COFINS. Então, se aquele item, seja ele um serviço ou um bem, ele é necessário, ele é essencial, ele é imprescindível à atividade do contribuinte, ao desenvolvimento daquela atividade, ele gera crédito, ok? Aí, depois desse julgamento, tá? Desse julgamento do STJ, nós tivemos no âmbito da Receita Federal a Instrução Normativa 1911, tá? Contudo, a Instrução Normativa 1911, no artigo 172, ela vem se adaptar, teoricamente veio se adaptar ao entendimento do STJ. Contudo, isso ela fez aqui, ó, quando ela fala do seguinte, bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, trouxe, né, as duas palavras que o STJ trouxe também, essencial e relevante, só que aí ela restringiu de novo, que integram o processo de produção ou fabricação de bens ou o processo ou a prestação de serviço, tá? E que sejam considerados insumos. Aí, de novo, restringiu o entendimento da STJ, porque o STJ não falou que aquele bem ou serviço ele deveria integrar o processo de produção ou fabricação de bens ou a prestação de serviço, tá? Porque quando ela restringe, ela só fala que apenas indústria e prestadores de serviço é que podem se utilizar de insumos, que o comércio não tem insumo, então nada do comércio é considerado insumo para fins de crédito. Porque o comércio, ele não coloca nada na produção, né? Na fabricação, porque ele não produz nem fabrica nada. Também não presta serviço, ele comercializa. Contudo, o STJ não trouxe essa restrição. O STJ falou que sim, são itens essenciais ou relevantes, considerado a imprescindibilidade, a importância para o desenvolvimento econômico daquela atividade, seja ela indústria, comércio ou serviço. E, de novo, a IN veio e restringiu.
Por conta disso, continuam as possibilidades de contencioso. Tanto que, se a gente for abaixar aqui essa planilhinha, nós trazemos, mesmo depois de a J julgou, uma série de decisões, tá? Uma série de, primeiro, soluções de consulta. O que são soluções de consulta, gente? Quando o contribuinte, ele pede um esclarecimento para a Receita Federal em relação a um ponto da legislação. A legislação não está clara. Então, por exemplo, a IN ainda não está clara, ou o artigo 3º da Lei 10.833 ainda não estão claros em relação a determinados pontos, se geram ou não crédito de PIS e COFINS. E aí o contribuinte vai lá e pede o esclarecimento. Ele formula um pedido de consulta. E a resposta àquele pedido de consulta chama-se solução de consulta. Essa solução de consulta, ela pode se dar no âmbito das delegacias da Receita Federal ou no âmbito da Coordenação de Assuntos Tributários, a COSIT, tá? Quando ela é dada no âmbito da COSIT, ela vincula todos os auditores fiscais, eles têm que aderir àquele entendimento, tá? Então, ó, a gente teve solução de consulta de 2019, falando aqui, no caso de uma pessoa jurídica que tenha como atividade transporte rodoviário de cargas, os gastos com vale-pedágio, que são obrigatórios, tá? Que são obrigatórios, eles são considerados insumos. Também a gente teve cases relacionados a gastos com publicidade e propaganda, 3 cases importantes, o case Ricardo Eletro, o case Visa e o case da Natura, que aí não foram soluções de consulta, mas foram objeto de autuações. Essas empresas foram autuadas porque elas colocavam que essas despesas de publicidade e propaganda geravam crédito de PIS e COFINS, o auditor entendeu que não, elas receberam auto de infração, e aí foi lá para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais validar se gerava ou não, e entendeu que geravam sim crédito de PIS e COFINS. Nesses casos de setor varejista, ou seja, considerando que mesmo para varejo, comércio, é possível sim haver o creditamento de PIS e COFINS. Então, mesmo comércio também tem insumo. E aqui no caso, publicidade e propaganda.